Graças e paz, amados. Uma boa noite mais uma vez, um bom dia, uma boa tarde. Inscreva-se no canal, deixe aí o seu ok, ative o sininho, compartilhe os vídeos. Vamos estar gravando aqui mais um estudo, o mais rápido possível. Falar um pouquinho sobre a soberania e a justiça de Deus. E o segundo vídeo desse aqui, que vai ser a segunda parte, vamos estar falando sobre a predestinação nas escrituras, ok? Usando ali a epístola de Efésios, capítulo 1, em Romanos também, vamos estar falando ali também de uma passagem em Atos dos Apóstolos. Vai ser bem interessante, vai ser bem legal, ok? Para te trazer entendimento à luz das escrituras sobre esse assunto. Porque a Bíblia fala da soberania de Deus, a Bíblia fala da justiça de Deus e da predestinação também. Não como os calvinistas, a filosofia calvinista, o calvinismo ensina, mas sim a verdadeira soberania de Deus e a verdadeira justiça de Deus e a predestinação. Okay? A soberania de Deus ela está completamente ligada à justiça de Deus. E também o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Estão totalmente ligados esses assuntos sobre a soberania de Deus. E tem texto, irmãos, na palavra de Deus que parece ser um pouco obscuro, um pouco complicado de se entender, de se compreender, de se interpretar. Mas tem muitos textos que são claros, que são claríssimos, ok? E através desses textos claros, nós interpretamos o correto o saudável, a maneira correta, com zelo, com juízo de se interpretar tais assuntos de acordo com os textos claros, e trazer luz aos textos obscuros, porque sobre vários assuntos, sobre todos os assuntos na palavra de Deus, todos os tipos de ensinos, as doutrinas, os ensinamentos que a Bíblia nos traz sobre diversos assuntos, tem textos claros e tem textos que parecem ser um pouco complicados, para algumas pessoas, para muitas pessoas, enfim. Mas se usar os textos claros da palavra de Deus, vai saber interpretar, vai conseguir interpretar, trazer luz a esses textos que estão obscuros, que parecem ser difíceis, de se entender, de se interpretar, ok? Soberania de Deus, irmãos. Deus, ele é todo poderoso. Deus, ele pode fazer todas as coisas, ok? Mas seria muito difícil para principalmente falar com um irmão calvinista, com os calvinistas que seguem a filosofia calvinismo, e dizer assim: mas se Deus decidiu dar certa autoridade e liberdade ao homem, e que liberdade, que autoridade é essa que Deus ele dá ao homem? É a capacidade, é o poder de escolha, é o livre-arbítrio, como é muito falado, livre-arbítrio. Você não vai achar essa palavra nas escrituras, livre-arbítrio, mas ela está ali. De qual forma? Da maneira, mostrando a capacidade de escolha, o poder de escolha do homem. E Deus, na sua soberania, ele é todo poderoso, e ao criar o homem, ao formar e ao criar o homem, ele, de acordo com a sua justiça, só por isso que eu disse no início, e você vai entender, a soberania de Deus, Deus todo poderoso, soberano, tem controle do universo, ok? Em suas mãos.
mas ele deu liberdade ao homem. Para assim a sua justiça, ela está completamente em concordância, em harmonia com a sua soberania e também com a sua misericórdia e com o seu amor, sua bondade, ou seja, sua compaixão. O que eu quero dizer, irmãos? Nenhum de nós podemos questionar, nenhum de nós, nenhum ser humano pode questionar o que Deus decidiu. Nenhum de nós podemos questionar ou desdizer aquilo que Deus disse, aquilo que Deus decidiu fazer. Se Ele decidiu dar livre-arbítrio, o poder de escolha ao homem, é para um propósito. E esse propósito está ligado à sua justiça. Porque, irmão, veja bem, Deus ele não faz nenhum ser humano fantoche ou robôs para poder manipular. Deus não brinca dessa forma, ok? Deus não fez nenhum ser humano fantoche, robô para poder manipular. Isso é claro nas Escrituras. Mas infelizmente a filosofia calvinista insiste em dizer que o homem não tem livre-arbítrio, que o homem perdeu o livre-arbítrio, que para Deus ser soberano, ele precisa controlar todas as coisas, a vontade do homem, o sentimento do homem, a decisão dos homens, enfim. Ou seja, Deus destinou, Deus predestinou a cada ser humano para viver de tal forma. Isso não é uma verdade. Ainda que a presciência de Deus, e nós vamos ver isso também nas Escrituras, né? O poder que Deus tem de ver, né, o futuro, porque Deus ele não está limitado ao tempo. Deus não está limitado ao tempo, ele é eterno. Ele viu o que iria acontecer, vê o que iria acontecer, né? Vê o futuro. Ou seja, ele não está limitado ao tempo, ele é eterno. Ele sabia e soube que o homem ia cair. Ele viu o homem caindo, ele viu Adão caindo, ele viu a queda de Adão. Ele viu Satanás se rebelando. Mas nem por isso Deus é culpado por aquilo que ele viu, por aquilo que ele sabia que iria acontecer. Entendeu? Isso aponta diretamente para a justiça de Deus. Deus ele fez os anjos, né, com livre-arbítrio, com a capacidade de escolha, porque Deus ele é amor, irmão. E na sua justiça, na tua soberania, ele cria tantos anjos, ele cria os homens com essa capacidade, com esse poder de escolha, porque nenhum ser humano ou nenhum anjo sem vontade própria, né, sem poder de escolha, poderia amar verdadeiramente. Porque Deus é Espírito, importa que os que o adorem, aqueles que o louvam, que o adorem, que busquem amá-lo, servi-lo, sirva em espírito e em verdade, de todo o coração. Deus deu esse poder de escolha ao homem para que o homem possa amá-lo por livre e espontânea vontade, para que o homem decida, escolha amá-lo. Veja bem, a árvore da vida, né, do conhecimento do bem e do mal, Deus pôs no jardim do Éden, não foi Deus que pôs? Pôs. Por que Deus colocou essa árvore lá? Tem um propósito, tem uma finalidade. Ela não está ali por acaso. Ela foi colocada ali por Deus para um propósito. E eu enxergo, vejo à luz das Escrituras essa árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden como a justiça de Deus. Como assim, irmão? Você me pergunta. Veja, ele cria o homem, pega o homem, põe ali no jardim, e no jardim já está a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele põe uma regra. Deus estabelece leis, regras, né? Deus estabelece essas coisas, ok? Ele é todo poderoso e ele estabeleceu regras, impôs limites, ok?
e deu poder de escolha ao homem. Para quê? Para que o homem pudesse ter a capacidade de escolher obedecer a Deus, de servir a Deus por amor. Escolher obedecer a Deus. Deus deu essa capacidade de um homem poder cair, de um homem poder desobedecê-lo. Para quê? Para que a justiça de Deus fosse manifestada. Para que ao homem cair, ao homem pecar, escolher desobedecer a Deus, escolher não servir a Deus, escolher a queda, o afastamento de Deus, Deus poder julgar com justiça. Ok? Já a gente fala sobre um pouco da justiça de Deus, o que é a justiça de Deus, o que é ser justo, ok? Mas está totalmente ligado à soberania de Deus com a sua justiça. Não se separa essas coisas. E também acrescenta aí a misericórdia, o amor de Deus. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela está ali para esse propósito, essa finalidade. Como a justiça de Deus. Olha, eu coloquei a árvore aí, te dei leis, te disse para não comer, porque o dia que comer certamente morreria. Para que o homem, Deus mostrando que fez o homem com capacidade de poder cair, com a capacidade de escolher obedecer ou desobedecê-lo. E se ele desobedecesse, teria consequências. O homem tem poder de escolha, que Deus fez o homem dessa forma. Deus decidiu, né, fazer o homem assim. Ele, sendo soberano, ele escolheu, decidiu fazer o homem com capacidade de escolha. Ok? Com livre-arbítrio, com poder de decisão. Só que com esse poder de escolha que o homem tem, ok? Vem uma responsabilidade, vem as consequências. Se o homem escolher o mal, escolher a desobediência, vem a consequência, vem o sofrimento, ok? Veio a queda do homem. E com essa queda do homem, né, o pecado se alojou na natureza do homem. Então veio o pecado a toda a humanidade. Todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. O pecado passou a fazer parte da natureza do homem. O homem não perdeu o seu livre-arbítrio, não perdeu o poder de escolha. Só que agora, na sua natureza, habita o pecado. E agora fica muito difícil ele lutar contra esse pecado sem Deus. O homem agora não tem escolha a não pecar. Ele nasce pecador. Ok? Ele nasce pecador. Todos pecaram. O pecado de Adão passou por toda a humanidade. Está na natureza do homem. Ok? Mesmo até Paulo falando, olha, o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse às vezes faço, estou sempre fazendo. Mostra a luta do homem ali contra o pecado, mesmo ele convertido, mesmo ele estando em Cristo. Só que a pessoa, quando crê em Cristo, vem para Cristo e passa pelo novo nascimento, recebe a Deus, crê no sacrifício do seu filho e busca viver uma vida de santidade, se submete ao Senhor. Então Deus dá o Espírito dele ao homem para poder ajudá-lo, capacitá-lo, né, na consciência, na mente, no coração, que é a mente do homem, para poder agora haver aquela batalha da luta do espírito contra a carne. Então o homem agora vai ter um auxílio para poder lutar contra o pecado. A santificação é a luta contra o pecado, é a mortificação das obras da carne. Agora o Espírito estando guiando o homem na vida do homem, o Espírito de Deus sobre a vida do homem, né, com seus frutos, trabalhando, operando, agora dá essa capacidade, dá essa força de um homem lutar, vencer, mortificar as obras da carne, não ser mais escravo do pecado, ok? Mas o homem não perdeu o seu livre-arbítrio, mesmo com a queda.
ok? A filosofia calvinista vai dizer assim, olha, o homem caiu, se degradou, falam de depravação total. Até certo ponto concordo, o homem caiu, ficou depravado. O pecado está sobre toda a humanidade. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas aí eles pegam aquele texto isolado, né? Interpretam errado, vão dizer, estávamos mortos em ofensas, em pecados, em delitos. Um morto pode ouvir? O morto pode se arrepender? O morto pode... Com essa historinha, essa conversa. Irmãos, morto espiritual não significa que a pessoa não possa ouvir. Não significa que a pessoa não possa dar uma resposta positiva para o Evangelho, para Deus. Um morto em ofensas e pecados significa que, pelo pecado, ele está afastado de Deus. É um afastamento de Deus, mas Deus sempre busca a aproximação. O ministério da reconciliação. Ele enviou o teu filho Jesus para isso. Seu sacrifício na cruz. Morreu pelos nossos pecados. E as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ok? Deus jamais brinca com isso. A mão dele está estendida para poder salvar o homem. Ok? Aí vou recolher minha mão porque eu não escolhi você. Você não é meu eleito. Eu não escolhi você para te salvar. Você vai morrer com seus pecados, seus delitos, e eu vou te julgar assim mesmo. Eu não escolhi você. Mas aquele ali eu escolhi, eu vou salvar ele. Deus não é dessa forma. Isso não faz parte do caráter de Deus. Isso não faz parte do caráter de amor perfeito de Deus, da justiça perfeita de Deus. Ok? Nós não podemos obrigar a Deus, irmãos, a fazer ou ser o que determinamos que um soberano seja. Assim que a filosofia calvinista trata Deus. Assim que é o conceito de soberania que eles têm de Deus. Que para Deus ser soberano, para o calvinismo, ele precisa determinar tudo, predestinar tudo. E ele faz isso porque ele pode, ele é Deus, ele continua sendo justo. Se ele mandar alguns para o inferno, né, para a condenação eterna, os réprobos que eles falam, ele continua sendo justo, porque o homem merece, o homem é pecador. E se ele escolheu salvar alguns, ele é soberano, ele pode fazer isso, mas isso não está dentro do caráter de Deus. Isso mancha o caráter de Deus. Essa doutrina, esse ensino calvinista, mancha o caráter de Deus. Um caráter de amor perfeito, de imperfeito em amor, um caráter de perfeito em justiça. Não somos nós, irmãos, que vamos criar um conceito de soberania, ok? Para Deus, para dizer que Deus tem que agir assim, tem que o assado, se ele não for assim, se ele não agir assim, ele não é soberano para mim. Irmãos, a doutrina, a filosofia calvinista é um ensino perigoso. Eles ensinam essas coisas, eles se apegam a essas coisas sem saber que espíritos enganadores estão ali por trás disso, e eles dão ouvido, principalmente muitos jovens. Essa mensagem é uma mensagem de alerta também, para me falar sobre a verdadeira soberania e justiça de Deus, e alertar muitos jovens, muitos irmãos, porque essa doutrina já começou até se chegar no meio pentecostal, os reformados e tudo mais. Enfim, é perigoso, irmão, com essa historinha, essa conversa de teologia reformada, isso, aquilo, reverendo, isso, aquilo, doutorado. Irmãos, temos que analisar as escrituras. O que ela diz, não que fulano, cicrano está falando. Analise, examine as escrituras. Ok?
É Deus que